recomeçando a vida depois de uma enchente, ou de um incêndio, ou de qualquer coisa natural que afetou a sua vida. Eu tenho visto muitas enchentes recentemente, né? Na verdade, eu acredito muito que o próprio ser humano ele tem causado isso. Porque muita gente joga lixo no chão, muita gente faz casas, né? Constrói casas perto de praia, perto de barreiras, perto de rios. Então, tem coisas que são naturais, mas tem coisas que o próprio ser humano provoca. Infelizmente, nós vivemos de um mundo que é 8 ou 80. Você não tem emprego, não tem recursos para comprar uma casa própria dentro de um condomínio, e aí você vai ter que construir realmente em algum lugar que não seja tão adaptado ou apropriado para fazer a sua casa, e aí você vai correr esses riscos, infelizmente. Não tem muito para onde correr. Mas também acredito muito que a população ela é muito suja e também desordeneira. Por mais que você tente fazer uma casa em algum lugar mais seguro, entre aspas, caso não tenha possibilidade de ter em um lugar mais apropriado, as pessoas ainda assim, a maioria delas joga lixo no chão, o esgoto no rio, no mar. Então isso acaba também afetando muito desses acontecimentos. Eu tive o privilégio, não sei se eu posso dizer assim, privilégio, porque é assustador, é tenebrante participar de uma enchente ou de um incêndio de grande proporção. É triste, mas a gente recomeça. Eu vou começar primeiro como é que foi o meu caso, né, de uma enchente, participando de uma enchente, e depois como eu recomecei a minha vida após essa enchente. Eu estudava em um internato em Belém de Bahia, chamado ENA, e esse internato lá em Belém de Bahia, Pernambuco, ele era como se fosse um funil. A cidade de Belém de Maria era assim, só que o internato ele ia para um lugar, então obviamente ele era rodeado pelo rio, e tinham vários rios, né? E tinham também, eu esqueci o nome agora que dá, mas tipo cordilheiras, né? Que paravam aqueles rios e que davam acesso àqueles rios, barreiras daqueles rios. Só que os rios, eles andavam em várias cidades, obviamente, né? A trilha do rio, ela passava por diversas cidades. E dentro dessas cidades tinha a cidade de Belém de Maria, que era a cidade que eu estudava e trabalhava nesse local, naquela época. Isso estou falando do ano 2000, né? Entre 99 e 2000 tiveram várias enchentes, só que essa específica foi a pior de todas, ninguém imaginava. Gente, o fio do rio era tão fininho, sabe? Dava para você atravessar assim, brincando. Mas se tornou em uma grande proporção, porque as barreiras, elas estouravam também. Tinha barreiras em vários locais, em várias cidades, que agora não vou me recordar o nome, mas tinham essas barreiras e, obviamente, esse rio veio todo para essa cidade de Belém de Maria, no qual, obviamente, também desagou nesse internato que eu estudava. E eu me recordo perfeitamente que era um dia normal, era um dia tranquilo, todo mundo acordou de manhã cedo, era em média umas 5 horas, 4h30, 5 horas da manhã. E nessa época nós íamos, os meninos da vacaria iam obviamente pegar o leite, os meninos da padaria já estavam com os pães prontos e da marcenaria também, né, que às vezes lá tinha uma horta, então catava a aipim, catava a cenoura, tinha várias plantações assim, né, alface, agrião, tinha plantação de couve, então obviamente de manhã cedo o pessoal já trazia as coisas para o refeitório, onde eu trabalhava, que era a cozinha, e nós fazíamos já o café da manhã e a pré-preparação para o almoço. Então de manhã cedo já todo mundo vinha automaticamente, porque tinha um horário, né, dos alunos almoçarem, de tomarem café, os professores também. Só que aí começou a enchente, foi tudo muito rápido. Gente, é um piscar de olhos. Você vê o fiozinho do rio, mas daqui a pouco ele já transforma, já transborda de uma maneira muito agressiva. É tudo muito rápido, você não consegue pensar, você não consegue raciocinar no que está acontecendo. Você só vê o acontecimento, mas você não consegue nem pensar muito. Por isso que às vezes algumas pessoas tomam algumas atitudes, é porque realmente você não consegue pensar.
E aí eu me lembro perfeitamente que a água estava vindo, né, para a escola. E só que quando você entra na escola, você vai descendo uma ladeirinha. E quando você vai descendo essa ladeirinha, obviamente tudo que vem da cidade vai parando na escola. O primeiro prédio que você via era a igreja. Então a igreja ela tinha uma estrutura e eu via geladeira, vinha porco, vinha vaca, vinha tudo e batia na parede da igreja. Pá, batia na parede. E óbvio, com a força da água, com a força dessas coisas, o impacto, né? E aí a física, obviamente, vai explicar isso melhor, porque inércia, a força de um faz com que o objeto daquele saia do local, óbvio. E aí a força, o impacto, a água penetrando na parede, eu vi a parede fazendo brocas assim, ó, fazendo buracos, por causa dessas coisas que vinham da cidade. Geladeira, fogão, vaca, boi, porco. Gente, as pessoas assim, ó, nadando de forma desesperada, foi bem desesperador. Só que a água já estava crescendo, já estava subindo com muita rapidez. E algumas pessoas estavam descendo para ir para o refeitório. Óbvio que a gente teve que subir, porque nesse local que eu estou falando vinha a igreja, a praça, aí você via o dormitório masculino, o prédio central, que é onde tinha essa sala de aula, né, que tinha curso de enfermagem, tinha curso de contabilidade. Naquela época, você fazia o segundo grau junto com o curso profissionalizante. Vinha aqui desse lado esquerdo, para quem está entrando, o prédio feminino, só que aí você meio que dava volta. No prédio feminino, já subindo a ladeira novamente para quem vai para a saída, que é a mesma entrada, tinha a escola de música e tinha a quadra de esportes, né, o ginásio de esportes que era fechado. Do lado de trás do prédio central, tinham as casas dos funcionários, né? Algumas casas eram bem embaixo, outras casas eram em cima de montanhas, de morro, então era um lugar pequeno, mas que é tipo interior. Então é tudo muito perto, mas ao mesmo tempo se perde tudo com muita facilidade por causa do rio que ficava ao redor desse internato. Então o rio ele passava ao redor do internato. Quando você vê a força da água da chuva, a força das barreiras que foram estouradas, mas a força das coisas que ele vem trazendo, obviamente o impacto é maior. E aí até hoje eu escuto o barulho do bambu sendo quebrado assim. Gente, é ensurdecedor. Aquilo é tão barulhento na cabeça da gente que é profundo demais. Naquela época nós não tínhamos Instagram, Facebook, nenhum tipo de rede social assim. Já existia o Orkut, mas normalmente as pessoas utilizavam para esses fins. O WhatsApp ele não existia. Então, as notícias que chegavam nas outras cidades que os alunos estavam, que todo mundo tinha morrido na enchente. Graças a Deus ninguém morreu nessa enchente não, mas recebemos muitas doações de roupa, sapato, muita gente perdeu muitas coisas. Graças a Deus ninguém morreu naquela época em relação a isso, mas foi bem frustrante, sabe? Foi tudo muito rápido, você não consegue raciocinar. Tem vários relatos assim de amigos que a gente participa do grupo do WhatsApp daquela época, cada um contando uma história mais engraçada do que a outra, mas na hora foi desesperador, na hora foi bem frustrante. Só que a gente lembra, né? Óbvio, a gente consegue captar ainda as emoções daquele dia, a lama, o que a gente perdeu, o que a gente ganhou, os amigos que um ajudou o outro. Eu fiquei presa numa lama, que eu esqueci o nome que dá quando é muita lama, né? Muita coisa ficou aparecendo depois. Depois da enchente, por exemplo, a gente conseguiu ver muita rocha, ver muita pedra. A gente encontrou muitas coisas perdidas da cidade, o pessoal da cidade, documentos de pessoas que moravam na cidade de Belém de Maria. Então foi muito frustrante. Agora o recomeço que foi o mais interessante, porque na época, como era uma escola, muitos alunos foram transferidos para as outras escolas da mesma rede de ensino. E eu vim parar no IAN, que é um outro internato, mas que faz parte aqui de Cachoeira, aqui da Bahia. Mas muitos foram para o UNASP, que é em São Paulo, outros foram para o IACS, que é o Cruzeiro do Sul, alguns foram para Espírito Santo, dessa. Então, muitos internatos, né, que pegaram, obviamente, esses alunos
e a maioria eram bolsistas naquela época e conseguiram fazer a transferência desses alunos. Então, o primeiro recomeço foi esse, que a própria rede ajudou bastante, muito, muito mesmo, esses alunos que já frequentavam essa escola, esse internato. Então, o primeiro recomeço foi marcado por isso, pela ajuda da própria rede. O segundo é que dentro dessa instituição existe ainda até hoje uma assistência de desenvolvimento de recursos assistenciais chamada ADRA, que enviou para a gente muita coisa, roupa, sapato, nesses recursos, esses objetos, eles são de muita valia quando tem essas enchentes, queimadas. Então, tem uma estrutura de ônibus que tem plano odontológico, ônibus que lava roupa, ônibus que distribui alimentos. Então, a ADRA ajudou bastante mesmo depois dessa enchente. Outra coisa foram as famílias, obviamente, né? Porque a grande maioria dos alunos que ficavam lá, ficavam na escola, moravam na escola. Então, obviamente, os pais, as famílias retiraram esses alunos depois dessa enchente para poder estudar em outros locais. Muitos voltaram às suas cidades originais, mas outros, como eram bolsistas, foram para esses outros internatos já citados. Além disso, quando você vai recomeçar, você tem um medo, né? Você sonha com esse dia que você passou, tem pesadelos, fica preocupado como é que você vai conseguir dinheiro, como é que você vai trabalhar, como é que você vai conseguir roupa, como é que você vai conseguir sapato. Muita gente perdeu tudo mesmo, desde televisão, móveis, até os próprios documentos, teve que tirar tudo de novo. E aí também teve algumas pessoas com poder aquisitivo um pouco maior, que também ajudou muito. Então, o recomeço após essas causas naturais, ela é de grande valia. Quando eu vejo essas causas naturais, né, essas coisas acontecendo, eu vejo pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco maior ajudando essas pessoas, me dá um amor muito grande no coração, porque realmente cada ajuda é muito bem-vinda quando a gente recomeça. Então, o primeiro passo é ver os seus documentos. Se você perdeu algum documento importante, habilitação, identidade, CPF, cartão de banco, já tentar ao máximo, certidão de nascimento, ao máximo adquirir esses documentos novamente, é o primeiro passo. O segundo é ver se você tem alguma possibilidade de morar em algum lugar, seja alugado, seja com parentes, seja com família, seja com amigos. O segundo passo é realmente tentar ver onde você vai ficar. Tem algum asilo, tem alguma casa de conforto, algum lugar você precisa ficar, além da sua documentação. E o terceiro passo é, se você tem filhos, se você tem menor de idade junto com você, o que vai fazer com essas crianças? Elas vão ficar em escola, vão ser matriculadas em escola, vão ficar em creche, vão ficar na casa de alguém, vão ficar na casa de parente, enquanto você corre ao lado das coisas que perdeu, enquanto você vai procurar um emprego. Então, quem tem criança, a prioridade é a criança. A prioridade é o que vai fazer com essas crianças. Escola, creche. A escola também foi inundada, também foi queimada. Aí tem que ver com a prefeitura ou com o governo da sua cidade o que eles podem fazer. Se também não houver a possibilidade, veja a creche voluntária, comunitária. Existem muitas creches comunitárias, né, que vocês pagam tipo uma taxa mínima, 30, 50 reais, eu não sei mais ou menos quanto é. Aqui no bairro, geralmente é 50 reais, creche comunitária. E aí acaba também auxiliando muito essas famílias. É uma forma de você tentar ver uma ajuda, uma cooperação para essas crianças. Outro fato também é procurar emprego, né, que muitas dessas pessoas ou permanecem no emprego caso a sua renda formal não tenha sido afetada, você continua, óbvio, então vida que segue, mas em muitos desses casos a renda formal daquela pessoa também é afetada. E agora, o que vai fazer? Depois de buscar tudo que restou, se é que às vezes consegue restar alguma coisa, você vê o que consegue fazer com essas coisas que você conseguiu resgatar, né, depois dessas coisas. Eu vou deixar algumas fotos aqui, para vocês verem como foi, no meu caso, da enchente nesse internato, que foi bem frustrante. Já se passaram 26 anos, mas parece que foi hoje, sabe? Até hoje eu escuto realmente o barulho do bambu, gente, é muito forte. Olha que o bambu é uma planta extremamente difícil de você arrancar com facão.
Você vê o bambu caindo assim, ó. O barulho é ensurdecedor, é ensurdecedor. Até hoje eu sonho com esse barulho. É bem frustrante você ver vaca, ver geladeira, ver fogão passando na sua frente e você não poder fazer nada. Agora, os órgãos também ajudaram bastante a gente, né? Bombeiros, polícia, eles ajudaram muito. Foi bem difícil eles chegarem lá, mas foi uma grande valentia também. Então, esses recomeços para mim foram bem notórios. E força de vontade. Às vezes você vai chorar sim, obviamente, por ter perdido muita coisa. Mas se você, graças a Deus, não perdeu a vida nenhum dos seus parentes, vamos lá, a vida que segue. Não é tão fácil assim, mas você consegue sim. Agora, se perdeu alguém de muita estima, procura, se possível, na sua cidade, algum especialista gratuito. Nós temos várias, né, instituições hoje gratuitas que auxiliam tanto de governo como de município, como também particulares. E até instituições religiosas também contam com esses profissionais, psicólogos, psiquiatras, médicos, enfermeiros, que podem te auxiliar nesse sentido para poder seguir a vida de uma maneira mais sólida após um desastre. Graças a Deus, na enchente que eu participei não teve nenhum tipo de perda de vida, mas é frustrante você ver alguém se perdendo nesses casos. E o ideal realmente é buscar ajuda profissional dentro das instituições da cidade que você mora. E aí você consegue tentar restabelecer a sua vida após a perda de um ente querido. Graças a Deus comigo não aconteceu, mas muita gente na cidade de Belém de Maria, naquela época, no ano 2000, perdeu. E para recomeçar foi bem mais dificultoso do que alguém que não tinha perdido ninguém. Então a ajuda psicológica naquela época foi de muita valentia, foi de muito poder. E essas pessoas elas conseguiram se reerguer com um pouco mais de dificuldade, com um pouco mais de tempo, mas foi de muita importância. E o principal é a fé em Deus, o principal. Você pode até não ter nenhuma fé em alguém ou em alguma coisa que você agarre a sua esperança, mas é essencial nesses momentos. Quando você perde tudo, mas não perde a esperança, é mais fácil de você recomeçar. Agora, quando você perde tudo, inclusive a esperança, se torna mais doloroso o recomeço, mais tardio o recomeço e mais difícil o recomeço. Então, sempre mantenha a fé em Deus, porque a única coisa que vai conseguir você fazer com que você se prospere é a esperança de tempos melhores, e ele vai acontecer.